Olá, pessoal. Esta aula é a primeira aula que a gente vai tratar da explicação dos assuntos abordados em APG, aplicativos gráficos, né? Se vocês observarem aqui na primeira aula, aula 1, né? É apresentado um texto inicial, pré-introdutório, e no final aqui a gente tem dois PDFs, né? O de caligrafia, a teoria de caligrafia técnica e a atividade 1, né, que vale nota, tá? Bem, então a gente vai falar agora, né, sobre a teoria e depois eu explico para vocês como é que se faz a atividade, né, para que vocês possam me enviar e eu puder dar um conceito desse trabalho, tá? Bem, caligrafia técnica, né? O que é caligrafia técnica? Caligrafia técnica ela é uma forma de escrever de tal forma que 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 a apresentação do texto ele é uniforme, é de uma forma, é uniforme e, e segue uma norma, né? Então, é esperado que as pessoas escrevam na mesma forma. E isso, o que isso ocasiona? Ocasiona uma possibilidade de compreensão entre as pessoas mais precisa, né? Por quê? Porque se eu escrevo de um jeito e uma outra pessoa escreve do mesmo jeito que eu sei o que ele está escrevendo, né? E isso dá menos margem de erro, tá? Então, a caligrafia técnica, ela vem como uma ferramenta de auxiliar na comunicação entre as pessoas, né? E a gente encontra isso muito em projetos técnicos, né? Isso também vai ser percebido, essa forma de tentar passar uma linguagem que todos compreendam nas próximas atividades, que é desenhar à mão livre, ou também a gente chama de croquis, né? Então, as atividades de caligrafia técnica e croquis, eles têm por finalidade estabelecer uma, uma forma de escrever ou de desenhar que facilita a compreensão das outras pessoas, tá? E isso pode reduzir as interpretações, né? As interpretações dos textos. Ah, a pessoa vê, eu acho que ele está querendo dizer isso, ou acho que ele está querendo falar sobre tal assunto. Isso não é possível em desenho técnico, né? A informação tem que ser precisa, né? E bem clara, tá? Então, caligrafia técnica e croquis, eles têm por objetivo facilitar com que a representação, com que a escrita sejam bem precisas, bem claras, de tal forma a não gerar margem de erro, né, em um determinado projeto, tá? Então, para vocês observarem aqui, ó, nisso daqui que está aparecendo como um NBR 8402, isso é uma norma que trata de caligrafia técnica. Olha só, caligrafia técnica tem uma norma. O que é uma norma? Uma norma é um documento em que ele deixa claro, né, como deve ser feita, nesse caso aqui, né, a caligrafia técnica, né? Ele não dá margem de erro, né? Ele detalha, fala assim, ó, essa linha com ó, essa letra A, digamos, né, maiúscula, se ela tiver uma altura de 20, quanto é que vai ser a largura dela?
Aí tem um cálculo que se faz, né? Obviamente que a gente não vai partir para a norma. Ela está sendo citada aqui, mas a gente não vai no detalhamento de uma norma, tá? Mas a gente vai tentar, pelo menos, desenhar as letras da forma como ela é utilizada na caligrafia técnica, tá ok? Então, se vocês observarem aqui, a gente já tem o... Eu vou dar um zoom maior aqui, né? A gente tem o ABC, né? Ó, o ABC maiúsculo, né? Maiúsculo no formato normal, e esse também é o ABC maiúsculo, só que no formato itálico. O itálico você vê, ó, olha a letra T aqui e olha a letra T aqui. Nesse caso, o itálico, ele é um pouquinho inclinado, né? A gente vai ver abaixo quanto é essa inclinação, tá? A gente também tem o ABC minúsculo, né? Normal e minúsculo itálico. Temos também os numerais normais e numerais itálicos, tá ok? Observem, é muito importante vocês observarem já desde agora como é a letra A. Ó, a letra A minúscula é desenhada nesse formato aqui. Olha a letra E, tá ok? Então, vocês têm que observar exatamente como se faz essas letras, tá ok? Porque é assim que tem que ser feito em caligrafia técnica, tá? Bom, deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui, né? A gente tem aqui uma tabela, é uma tabela só para efeito de informação para vocês, vocês não vão utilizar ela, tá? Não vão utilizar, mas só para vocês terem noção de como aquela norma que eu citei ali em cima, ela calcula, ok? Ela calcula as dimensões de uma letra em função da altura dela, tá? Então você pega assim, a referência sempre vai ser esse H minúsculo, que é a altura da letra maiúscula. A altura da letra maiúscula, ela é sempre a nossa referência para o cálculo, tá? Então, se eu tenho uma altura da letra maiúscula aqui, ó, igual a 20, tá? Quanto é que vai ser a altura da letra minúscula, né? Nessa segunda linha aqui, ó. A, vai, a altura da letra minúscula vai ser 14. E como é que se calcula esse 14? Ah, esse 14 é 7 décimos do valor do H, né? E o H é a nossa altura da letra maiúscula. Então, é 7 décimos de 20. Então, é como se eu multiplicasse 7 vezes 20 dividido por 10. 7 vezes 20 dá 140. 140 por 10 dividido por 10 dá 14, tá? Aí vem outro exemplo, tá? Distância entre linha de base é 14 10 avos do valor do H. Então, é 14, nesse caso aqui, ó, em que a altura é 20, então é 14 vezes 20, dá 280, dividido por 10, que dá 28, tá? Preciso dessa tabela? Vou fazer cálculos? Não, não vamos fazer cálculos. Por que está aqui, então, essa tabela? Só para efeito orientativo de vocês, de que existe a norma e que a norma é detalhista, ela detalha muito, né? A gente não vai fazer isso, tá? Algumas observações. Olha só aquilo lá que eu falei do itálico, um pouco inclinado, tá? A escrita pode ser vertical, né? Ou inclinada com um ângulo de 75 graus. Que no caso aqui, entre parênteses, é o itálico. Então, 75 graus é essa abertura aqui, ó. Essa abertura, tá? Essa abertura aqui. Então, para eu fazer, por exemplo, aquela letra T, essa linha que sobe aqui, ó, o T normal sobe na vertical. O T itálico, ele sobe, só que um pouquinho inclinado a 75 graus, né?
75 graus em relação a essa linha horizontal aqui, ó. Então, se eu medir esse ângulo dessa linha até essa daqui, vai dar mais ou menos 75. Ah, então eu preciso medir esse ângulo? Não, a gente vai trabalhar com bom senso, né? Se você colocar uma letra, por exemplo, aquele T lá, muito inclinadinho, né, assim, ó, vai ficar um T deformado. Se você colocar ele assim, subindo na vertical, não vai ser mais itálico, vai ser normal. Então, é inclinar levemente, tá? Só você tem que inclinar levemente o T para poder obter o efeito do itálico, tá ok? Bem, a gente tem aqui, a gente deve observar as proporções e as inclinações, faltou uma letra E aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se eu faço uma letra D de uma largura, a letra E também tem que ter a mesma largura. Não dá para eu fazer uma letra D com uma largura e botar uma letra E com o dobro da largura, ou altura, né? Tá? Então tem que ser tudo proporcional, né? E, e as inclinações tá se referindo à questão do itálico, né? Tá ok? Então, manter proporcionalidade é isso, né? Você tem que manter, digamos, se você estabeleceu uma certa largura para uma letra, as outras também tem que ter visualmente, não vai ser exatamente, tá? Vai ser visualmente a mesma largura, tá ok? Bom, recomenda-se os sentidos mostrados na figura ao lado para traçar com firmeza as letras, né? Sendo que para os canhotos, o sentido pode ser o inverso. Então, esse sentido aqui para quem é destro, né? É obrigatório isso? Não, não é obrigatório, é uma recomendação, né? Inclusive está aqui, ó, recomenda-se, né? Mas é obrigatório? Não, cada um vai no seu jeito. Eu, por exemplo, eu sou canhoto e para mim a forma de escrever está nisso daqui, que eles estão desenhando aqui como destro, né? A parte circular aqui, ó, no sentido anti-horário e já nessa daqui, ó, sentido horário, tá? Então, o traçado, né, o traçado das linhas, né, das que vão formar as letras, vai depender muito da facilidade de cada um. Mas, em regra geral, se observa que o sentido de destros é fazer esse sentido aqui é o mais efetivo, né? Tá ok? Vamos lá. A gente vai trabalhar com desenho à mão livre, né? Tudo isso é à mão livre. Mas só que quando a gente utiliza o computador, por exemplo, o AutoCAD, é um programa, tem lá nele as fontes chamadas ISOC-PU e a fonte chamada ISOC-TU. Essas duas fontes, elas são as fontes da norma NBR 8402, tá? Então, se eu coloco essa fonte lá no computador, automaticamente o texto que eu for escrever lá no CAD vai sair em caligrafia técnica, tá ok? Vamos lá para que é a nossa atividade, né? Então, olha só, como é que a gente vai fazer o texto, né? Ó, a gente, inicialmente, olha só, eu vou dar um zoom grande aqui, né? Se vocês observarem aqui, tem uma, duas, três, quatro, cinco linhas, né? Essas cinco linhas, elas geram um, dois, três, quatro espaços, tá? A gente tem aqui o espaço 1, o espaço 2, o espaço 3, o espaço 4, ok? Então, observem. Letras maiúsculas, eles vão ocupar os espaços 1, 2 e 3. Olha o C maiúsculo aqui, ó. Ocupou o espaço 1, 2 e 3, né? Seja normal ao C, o C maiúsculo normal ou C maiúsculo itálico, não importa. Tá ok?
Agora, as letras minúsculas, né? Ó, vamos pegar outra letra maiúscula. Aqui, ó, letra T. Tá vendo? Ó, ocupa os espaços 1, 2 e 3. Tá ok? Agora vamos pegar as letras minúsculas, né? As letras minúsculas, elas ocupam os espaços 2 e 3. Aí vocês falam, ah, mas a letra L está ocupando os espaços 1, 2 e 3. É verdade, né? Então, o que a gente tem que observar? A gente tem que observar que o corpo, né, da letra minúscula, ele vai sim ocupar os espaços 2 e 3. Agora, tem letras que tem uma perninha, digamos, subindo, né? A letra L, o G, olha só, descendo, né, no quarto espaço, mas o corpo dele, ó, tá nos espaços 2 e 3. Olha a letra R, só ocupa os espaços 2 e 3. Agora, a letra F, ó, ela tem a partezinha que sobe, né, ó, tá? Do corpo dele. Então, só que o corpo maior está ocupando os espaços 2 e 3 e a curvinha aqui, digamos, está ocupando o espaço 1, tá? Então, letras que tem perninha que desce, a perninha que desce ocupa o espaço 4. Recordando, ó, a gente tem os espaços 1, 2, 3 e 4. Então, a perninha do G vai ocupar o espaço 4, né? O acento do I, né, tá ocupando o espaço 1, tá vendo? O corpinho, o corpo do I, os espaços 2 e 3, o corpo do G, do R, do A, né, do C. Olha aqui o E também, ó, o E ocupando os espaços 2 e 3. Tá vendo? O N, tá? O C repetiu aqui, né? Vamos ver mais. Aqui, ó, a letra U, ocupando os espaços 2 e 3. A letra M, olha o A de novo, olha o formato do A. É assim que se faz o A, tá? Olha a letra E, é assim que se faz a letra E. O acento tá aqui em cima, tá vendo? Ó? Pode passar um pouquinho da linha? Pode, não tem problema, né? Dessa primeira linha aqui, tá? Olha a letra E maiúscula, ocupando os espaços 1, 2 e 3. Ele não avança para o espaço 4, tá ok? Olha a letra N maiúscula, ocupando os espaços 1, 2 e 3. Mas olha a letra O minúscula, ocupando os espaços 2 e 3, tá ok? Então, com isso, eu vou passar para a atividade 1 lá do nosso trabalho, tá? E porque aí ele vai mostrar essas linhas e o que vocês devem fazer, tá? Então, indo lá para a atividade 1, ó, olha só. A atividade 1, ou atividade A, né? Ele fala o seguinte, ele pede o seguinte, ó, copie no pentagrama os caracteres, tá? Quais caracteres? O A, B, C, D, F, G, H, tal, 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 né? Então, se vocês observarem aqui, ó, ele dá o pentagrama. Pentagrama são essas 5 linhas, né? Tá? Penta de 5, né? Tá? Então, linha 1, 2, 3, 4 e 5. Quantos espaços? 1, 2, 3 e 4. Observem que todas as letras maiúsculas ocupam os espaços 1, 2 e 3. Então, aqui, ó, é o espaço que vocês vão repetir o que está aqui em cima. Então, quando vocês forem fazer o A, vocês vão ter que ocupar o espaço 1, 2 e 3. Vocês não podem ocupar esse espaço de baixo aqui, tá? Vai ficar vazio, igual esse daqui, ó. Tá ok? E isso daqui, ó, o ABCD, né, é maiúsculo normal. Se vocês observarem aqui, a gente já tem o ABCD itálico. Observe que a linha aqui do B, ó, ele está um pouquinho inclinada, né? Tá? Comparado a esse daqui, ó. Olha lá, essa linha vertical e olha essa daqui que está inclinada. Tá ok? Bom, aqui é a mesma coisa, só ocupa os espaços 1, 2 e 3.
tá? Não ocupa o espaço 4. Então, quando for fazer aqui, ó, ocupa os espaços 1, 2 e 3 e deixa o espaço 4 vazio, tá ok? Vamos lá. Aqui nós já temos o ABCD minúsculo, né? Tá ok? E aqui vai estar normal, aqui vai estar itálico, tá? Então, aqui vocês vão fazer o A nos espaços, olha o A nos espaços 2 e 3, né? E olha o corpinho do B. Esse daqui tá até um pouquinho errado. Acho que quando eu fiz esse trabalho, eu peguei o texto e não centralizei direitinho. Mas assim, o, o B, porque isso aqui foi feito tudo no AutoCAD, e na hora de colar isso daqui, eu não colei exatamente o correto. Eu vou refazer isso aqui, mas saibam que o A, essa linha aqui superior, ela tem que estar aqui, ó, na segunda linha, tocando na segunda linha, tá? Como tá aqui, ó. Esse aqui tá certinho, tá vendo, ó? Né? Eu vou até me guiar aqui para falando sobre esse daqui, ó. Fica mais fácil para vocês, tá? Então, observem. O corpo das letras, ó. O corpo do A tá todo aqui nas espaços 2 e 3. Aqui o corpo do B nos espaços 2 e 3. A perninha do B que sobe no espaço 1, né? Olha o C. O C não tem perninha, então ele vai estar dentro dos espaços 2 e 3. Olha o D. O D tem perninha, então vai ficar no espaço 1, mas o corpo dele está nos espaços 2 e 3, e assim sucessivamente. Então, quando uma letra tem perninha, a perninha, se for para cima, vai para o espaço 1, como é o F ou o D. Mas se for para baixo, ele vai ocupar o espaço 4, como é o caso do G e do J, né? Mas o corpo do G aqui, ó, tá aqui, ó, ele tá ocupando os espaços 2 e 3. O J também tá ocupando os espaços 2 e 3 e desce. Além disso, o pinguinho do J tá aqui, ó, no espaço 1, tá? Então, observem isso aí, tá? Isso é muito importante para fazer caligrafia técnica, tá? Olha o P e Q aqui, ó, corpo nos espaços 2 e 3 e a perninha no espaço 4. Corpo no Q? 2 e 3 e perninha no 4. Olha o T minúsculo. Corpo no espaço 2 e 3 e perninha no primeiro espaço. E aí vai, todos são assim. E olha um detalhe, o formato das letras tem que ser exatamente como está aqui, né? É esse formato aqui, ó, de fazer esse movimento aqui, o A, por exemplo, né? Olha o E aqui, ó. Ah, precisa ser exatamente assim? Não é que não precisa, não é que precisa, deve ser feito nesse formato, né? Tá ok? Aí a gente tem aqui, ó, os numerais. Numerais, pessoal, é como se fosse letra maiúscula, tá? Então, se for letra maiúscula ocupa quais espaços? Os espaços 1, 2 e 3, né? Então, olha o zero aqui, ocupando os espaços 1, 2 e 3. Olha o 1. 1, 2 e 3. Olha o número 2, os espaços 1, 2 e 3, e assim sucessivamente. Tá ok? Então, quando for tratar de numerais, coloque eles nos espaços 1, 2 e 3 como as letras maiúsculas. Tá ok? Espero que tenha ficado claro. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui para a letra B, tá? Mas aí eu vou terminar lá o assunto, né? Porque agora eu estava explicando como usar o pentagrama, né? Certo? E nesse pentagrama, aí já associei já com a primeira atividade aqui, ó, né? Agora eu vou terminar de falar a teoria lá e depois eu falo o exercício B, já que eu expliquei o A, tá? Então, para terminar a parte teórica, e não tem a ver com caligrafia técnica, mas vocês vão. A folha que vocês vão trabalhar é a folha 4, né? A folha 4 ela tem uma largura de 210 por
a uma altura de 297, tá? Esse é o padrão da folha da padrão A4, tá ok? Se vocês observarem esse contorno preto aqui, ó, contorno preto, são as margens, não é a folha aqui, ó. A folha é todo esse vermelho aqui, ó. Todas essas 4 linhas aqui vermelhas são os limites da folha. Mas então quem é esse preto aqui, ó? Esse preto aqui são as margens da folha. Então, para que existe a margem? Margem serve para aqui, ó, para que a gente possa colocar, fixar essa folha dentro de uma pasta, por exemplo, né? Então, eu posso fazer furações aqui para encaixar essa folha numa pasta, né? Ou num documento, tá? E na margem, tanto nessa margem lateral aqui, como na margem superior, que é mais fininha, né? Ó, essa superior é mais fininha, essa lateral aqui também é mais fina, essa daqui também é mais fina. Todas elas tá com 7 milímetros de largura, né? E nada pode ser escrito nas margens, tá? Essa margem da esquerda é a margem mais larga, ela tem 25 de largura. 25 o quê? Milímetros, né? Ou 2,5 centímetros, tá ok? Bem, então, além disso, essa margem, essa folha, ela tem uma coisa chamada legenda, tá ok? Legenda. A legenda, ela vai. Esse aqui é um modelo, né? Mas do IFSC, né? De São José, mas poderia o IFSC de, de Florianópolis pode ter outra legenda. Tem gente que chama isso de selo também, né? Tá? Varia de região para região, né? Dentro do próprio IFSC do Campo São José, um professor pode trabalhar com esse tipo de selo, mas tem outro que pode escolher outro. Não tem uma obrigação, né, de cada um seguir um certo formato. Agora, muitas vezes em projetos de empresas, né, vai as informações da instituição, né? Então, aqui, por exemplo, vamos pensar na empresa chamada Instituto Federal, né? Então, aqui tem um símbolozinho do Instituto com o nome. Aqui tem um espaço reservado para colocar o título do desenho. Então, se a primeira atividade nossa a gente está tratando com caligrafia técnica, então o título vocês podem colocar caligrafia técnica, tá? Aqui está como o nome do curso de refrigeração e climatização, porque esse material foi elaborado para esse curso, tá? Mas, mas pode ser para qualquer curso, né? O nome é o nome da pessoa, né? A turma pode colocar o número da turma, a PG, ou simplesmente só o número da turma mesmo, a data. Aqui, escala é para quando algum projeto está trabalhando com escala, que não é o caso. Aí vocês podem só botar um tracinho. E a folha, você pode botar aqui, como sendo, se é o primeiro trabalho, pode botar a folha 01, tá? Então, esse seria o preenchimento dessa folha aqui. Vamos lá para a nossa atividade, tá? E aí eu vou diminuir o zoom. Olha, eu vou diminuir o zoom e vocês têm a visualização da folha como um todo, né? Ó. Então vocês têm a folha aqui toda, ó, tá vendo? Ó? Tá aqui bonitinha. Aqui a gente tem as 4 linhas, ó, que são as margens, né? Ó, tá vendo? As 4 linhas pretas que eu falei lá do outro material, né? E aqui a gente tem o selo, tá vendo? Ó? Ou que? Qual outro nome? Legenda, né? Certo? Então a gente tem uma legenda aí. Deixa eu ver se eu consigo descer, aumentar o zoom aqui. Ah, tá. Então aqui, ó, na legenda de vocês, né? Vocês vão colocar para esse primeiro trabalho,
né? Caligrafia técnica. Curso é o curso que vocês estão fazendo, né? O nome de vocês, a turma de vocês, o número da turma, né? A data que você está fazendo essa atividade. A escala, nesse caso, bota um tracinho e bota a folha número 01, tá ok? Bom, para fechar a nossa explicação, a gente vai. Eu vou explicar para vocês agora a, a atividade B, tá? Então, eu já tinha explicado a atividade A, concordam? Atividade A é só repetir o pentagrama, né? Agora, no pentagrama. Agora, aqui é diferente. Aqui, se vocês vão fazer o seguinte, olha o texto que ele pede, ó. Copie o texto abaixo em caligrafia técnica, é muito importante, usando apenas linhas de base. O que é linhas de base? São essas linhas aqui, ó. Você tem essa linha, é uma linha de base. Você tem essa outra linha, é uma linha de base. Terceira linha de base, certo? Você não tem mais o pentagrama, né? Não tem mais o pentagrama. Você só tem, em vez de 5 linhas, vocês vão ter só uma, não é isso? Isso vocês acontecem em que local? Nos cadernos, né? Os cadernos de vocês não têm as linhas nas folhas? Então, aquelas são as linhas de base. Não é em cima delas que vocês escrevem os textos? Aqui vai ser a mesma coisa. Vocês vão escrever os textos, né? Qual texto? Esse texto aqui, ó, que começa com essa palavra grau, né? Aí vem aqui, ó, de elaboração do desenho técnico. Observem que esse texto aqui está em itálico, né? Então, a primeira texto que vai aparecer aqui, ó, é grau de elaboração do desenho técnico em itálico, né? Porque aqui está em itálico, né? Aí, logo abaixo, já na segunda linha, já aparece um pontinho. Tem que fazer o pontinho? Tem que fazer o pontinho. Se está aqui, né? Se está aparecendo aqui, é porque tem que colocar, tá? Então, bota um pontinho e depois a palavra croquis, né? E aí, 2 pontos e continua o texto, ó. Tá vendo? Até aqui, né? Que termina esse primeiro item de pontinho aqui, né? Ó, até proporções, tá vendo? E aí vocês no terminou esse texto aqui, aí vocês vão colocar outro pontinho e começar desenho preliminar. É passível de modificações. Então vocês vão ter na verdade 5 pontinhos para marcar, né? E vão colocar o texto, todos os textos que aparecem aqui, né? Então o que vocês vão copiar é esse texto daqui até a palavra manutenção. Ó, começa aqui por grau e termina em manutenção. Então, grau vem aqui em cima e manutenção vai chegar aqui embaixo, tá? Ok? Mas não é a escrita não é uma escrita normal. Tem que usar as letras no formato de caligrafia técnica, né? Então, o formato da letra A é esse formato aqui, não é outro formato de A, né? Não vai ser, vocês não vão desenhar com A maiúsculo, né? E vai ser esse A minúsculo aqui, ó, nesse formato, né? Nesse desenhozinho aqui, ó, tá? Não pode ser outro formato de letra minúscula. A mesma coisa é a letra E, tá? Todas as letras têm que ser esse formato que estão aparecendo aqui no texto, tá? O que é importante também aparecer é o seguinte, é, ó, se você, a linha de base é aqui, ó, e vocês vão escrever, por exemplo, a palavra corresponde, a perninha do P, ele vai ter que estar abaixo da linha de base. Então, se a linha de base é essa que eu estou usando, por exemplo, a perninha do
P, só a perninha, né? Vai ter que estar abaixo, vai ter que estar descendo da linha de base para baixo, né? E também, outra informação importante é, se você fez a letra, vamos só como exemplo, tá? Usou a letra C, todas as letras aqui, né, ó, em que o corpo dele tem, digamos, vamos supor só, tá? 1 centímetro de altura, então o corpo da letra D vai ter 1 centímetro de altura, mas a perninha do D vai subir um pouco acima desse 1 centímetro, né? Porque observa que a perninha do D ele fica num nível acima da altura da letra, tá ok? E isso é válido para todas as letras que tem perninha para cima. Olha, olha a partezinha do L que sobe, olha a partezinha do F, de novo L, olha aqui do T, né? Então, todas essas perninhas para cima tem que estar acima do nível da palavra, né? A palavra tem uma linha de base aqui e tem uma altura até essa altura do C aqui, do C minúsculo aqui, ó. Essa altura aqui onde está passando, tá? Então tem uma alturinha a mais aqui, tá ok? Então a gente tem que observar que tem que ficar evidente a perninha que desce ou a perninha que sobe, tá? Não dá para ficar o J, por exemplo, essa parte de baixo é na mesma altura da base aqui do N. Não pode. Ele tem que descer um pouco mais. Tá ok? Então é isso. É só reproduzir o texto como se vocês estivessem escrevendo em um caderno. Vejam bem, como se estivessem escrevendo em um caderno, né? Só que usando as letras com o formato de caligrafia técnica, usando o formato da caligrafia técnica, das letras da caligrafia técnica, tá? E cuidando para essas perninhas que sobem ou que descem, tá ok? Então é isso. Outra coisa, se vocês fizerem letras muito grandes, provavelmente, né, vocês não vão conseguir terminar a última palavra aqui no final. Então, o que que vocês podem fazer? Vocês podem virar a página, vocês podem traçar mais linhas lá no verso e continuar o texto, tá ok? Não tem nenhum impedimento quanto a isso, tá? Eu espero que tenha ficado claro as explicações, né? E qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelo WhatsApp, como eu já disponibilizei, né? Certo? E eu vou voltar aqui para o cigarro só para dar uma orientação final, tá? Bem, voltando aqui para o cigarro, se vocês observarem, a gente acabou de falar sobre a aula 1, né? Um videozinho sobre a aula 1. Depois eu vou preparar um vídeo sobre a aula 2, que é desenho à mão livre, né? Tá ok? Então fiquem no aguardo, né? Desse material, desse vídeo, e espero que esse que eu preparei agora, foi o primeiro, eu espero que tenha ficado claro para vocês, né? E caso não fique, eu peço, né, que vocês entrem em contato diretamente comigo para ir tirando as dúvidas, para a gente ir conversando, tá bom? Então é isso, um bom estudo aí para vocês, tá? Um abraço.